Oi, pessoal. XP Resolve, professor André Luiz, Literatura, Códigos e Linguagens, estamos de volta. Hoje vamos resolver uma questão do Enem de 2015, é sua segunda aplicação. É um texto em prosa, né? É um texto em prosa. Não esqueça que o texto em prosa é diferente do texto em verso. E o texto em verso é aquele que representa a linha das canções, né? Uma música ela é escrita em verso, né? Um poema é escrito em verso. O cordel é escrito em verso, tá bom? Então, aqui é um texto em prosa. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro, e apagou-se, de repente, no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor. Tinha ela 18 anos, quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos, com avidez, informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentários malévolos e que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha, parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila. Não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. José de Alencar, Senhora, São Paulo, Editora Ática, 2006. O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Pois, então, o que é que o item quer? Né? O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais do enredo do seu romance. O trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira daquela época. O narrador evidencia o cerceamento sexista, a autoridade da mulher, financeiramente independente. As características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador romântico. O narrador incorporou à sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele tempo, daquele período histórico. Né? Então está aí a obra Senhora de José Martiniano de Alencar. O que é que esse item quer? O que é que o item está exigindo de você, candidato, candidata? No fragmento transcrito de Dona Firmina Mascarenhas, a presença de Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo. Vamos prestar atenção em alguns elementos que o próprio texto nos oferece. Perceba que Aurélia era órfã, né? E era rica. Era uma mulher deslumbrante. Aurélia, ela tinha 18 anos, então, tecnicamente, ela já seria maior de idade. No entanto, ela era obrigada a ter uma Dona Firmina Mascarenhas. O que acontece com a figura de Dona Firmina Mascarenhas aqui? Ela não passava de uma mãe de encomenda, ou seja, é uma mãe postiça. Né? O que é que o próprio texto diz?
para condescender com os escrúpulos da sociedade que naquele tempo não tinha admitido a emancipação feminina. Então, pronto, o próprio texto já nos ajuda a entender qual é a problemática desse fragmento. A sociedade daquele tempo, do século XIX, não admitia que a mulher fosse emancipada economicamente. E, portanto, Dona Firmina Mascarenhas, ela funcionava como se fosse um tipo de válvula de controle, né? Em que ela impunha a Aurélia um limite. Além disso, você ainda vai encontrar um outro detalhe. Você vai encontrar que ela tinha um tio chamado Lemos, que também controlava a fortuna dela. Ela aqui é tratada de pupila, né? Como se fosse um tipo de discípula dele, a quem ela deveria jurar alguma obediência. Bom, então é isso. Essa sociedade não admitia que a mulher tivesse a independência financeira, a independência econômica, a liberdade em si. Isso está explícito ao texto. Então, prof, você achou essa questão difícil? Não, essa questão é boa, você só tem que estar concentrado, ela não é uma questão difícil. Ela é aquele tipo de item que diz assim, encontre no texto a informação que corresponde à proposta provocada pelo item. Então, o item quer que você encontre aí, portanto, quais seriam as convenções sociais escondidas na presença de Firmina Mascarenhas, essa suposta parenta de Aurélia Camargo, tá bom? Então, Firmina Mascarenhas está aí para mascarar alguma coisa do narrador. Tem alguma coisa, aí mascarar os hábitos sociais no enredo? Não, ele reflete que havia realmente esse hábito social da moça ter que ter uma dama de companhia, alguém que a seguisse, alguém que a acompanhasse. O trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher. Não desvaloriza, pelo contrário, né? Ele dá um trato à mulher de uma maneira muito interessante. Ele a trata como estrela, né? A chama de grande novidade, né? Aponta que ela teve uma vida órfã, mas que é uma mulher de escrúpulos, né? E que tem essa característica de ser rica, né? E de ser rica. O narrador evidencia o cerceamento sexista? Sim, o que é cercear? É quando você começa a impedir ou criar dificuldades, barreiras, para que a mulher possa alcançar sua independência, ter efetivamente sua independência econômica. Então, é isso que Dona Firmina Mascarenhas aí representa, certo? Ela representa essa tradição da sociedade brasileira de não permitir que mulheres tenham a mesma liberdade que os homens têm. E, portanto, é uma atitude efetivamente sexista, certo? Aqui ele fala da imaginação do narrador, né? Na verdade, eu entendo que isso acontecia mesmo. A mulher não tinha essa emancipação, a mulher não tinha, né, essa liberdade. E realmente a mulher burguesa ela sempre tinha que ter um acompanhante. Isso é tão verdade que no século XIX, se uma mulher burguesa saísse às ruas desacompanhada, ela era considerada uma prostituta. Há um romance de José de Alencar chamado Lucila, em que vocês vão poder acompanhar melhor essa problemática. Minhas alunas que estão acompanhando o XP Resolvem, o que é que vocês acham? Já pensou vocês saírem sozinhas hoje à rua e serem consideradas prostitutas de carteirinha e tudo mais, com direito a fã-clube, etc. Pois é, naquele tempo não tinha fã-clube, mas tinha as pedradas da sociedade que impediam que a mulher pudesse sair sozinha à rua. A letra D, as características da sociedade de Aurélia são modeladas na imaginação. Não, né? Isso aí realmente acontecia, esse controle. E o narrador incorporou uma ficção muito avançada para a época. Nesse caso, não, ele reflete a época, então a melhor resposta vai ser a letra C. XP Resolve. Professor André Luiz, um grande abraço a todos. Até a próxima.